Dudu, seja bem-vindo. Eros, Felipe Costa, seja bem-vindo. Rosana Belotto. Olha aí o nosso fã-clube chegando. Hoje é aquela live ansiosa, todo mundo esperando para falar sobre sexo. Opa! E falar com quem entende do assunto. Você quer mandar pergunta? Você pode mandar pergunta para nossa doutora Lorena Baldotto. Eu não vou ler o seu nome. Vai aqui pro balãozinho onde tem interrogação, manda a pergunta que eu somente farei a leitura da pergunta sem expor aqui o seu nome. Então você fica à vontade para perguntar. Hoje é consultório aberto, gratuito para todos vocês, viu? A nossa doutora acabou de chegar. Prepare o coração, porque é bate-papo do... É uma sexta-feira daquelas, véspera do Dia dos Loves, ô, coisa boa. E ela, Hello! ela chegou! Doutora Lorena Baldotto, seja bem-vinda à live do Bonfim. Tá me vendo bem, me ouvindo bem, tudo certinho? Tudo certinho. Vocês estão me ouvindo bem aí também? Maravilhosamente bem, tudo perfeito. E enquanto ela vai se endireitando ali, eu vou apresentar minha convidada para lá de especial dessa noite. Hoje a live do Bonfim irá mergulhar pelos mitos e verdades do mundo do sexo. A convidada especial dessa noite é ginecologista e sexóloga, com muita experiência em cirurgia e estética íntima. Tem também uma coluna sobre sexo e saúde no jornal A Tribuna da rede SBT no Espírito Santo. E também faz parte da programação da nossa TV Carioca, falando sobre esse assunto que é um tabu em várias famílias. O sexo. Hoje é dia de consulta gratuita com ela que entende muito, muito do assunto. Senhoras e senhores, hoje comigo, a minha, a sua, a nossa doutora Lorena Baldotto. Seja bem-vinda! Ai, que coisa maravilhosa! Obrigada! Agora é oficial, agora vamos lá. TV Carioca já está na área também. Já vi eles aqui, ó, o pessoal da TV Carioca. Eu estou lá segundas e terças de manhã. Opa, coisa boa. A gente vai falar muito sobre a nossa programação também. Mas a pergunta que eu coloquei de cara, doutora Lorena Baldotto, por que falar de sexo ainda é um tabu nas principais famílias? Por que quando o menino, a menina pergunta sobre sexo, rola aquele... Fala você, não, você que conta. Por que isso? Olha, eu começo essa pergunta, Bonfim, falando assim, como é que foi para você essa experiência? Por quê? Meu pai é ginecologista, tá? Meu pai é ginecologista. E mesmo assim o assunto era velado. Eu acredito que isso aconteceu, e isso vem acontecendo por uma falta de assim, conhecimento mesmo, de tipo assim, como que eu falo isso para essa pessoa, para esse jovem, para essa criança, né? Como que eu introduzo esse assunto, que é que já veio que é um tabu que já vem sendo passado, sabe? E eu vejo muito isso, assim, nas perguntas que eu recebo lá no Instagram, eu vejo muito isso nas perguntas que eu recebo lá no consultório, porque é um tabu. E uma coisa que eu sempre falo é que quem coloca maldade nas coisas é o adulto. A criança, ela não sabe muito bem o que está acontecendo, para onde que está ventando, o que eu, né, como que a coisa acontece. E a gente tem uma visão muito distorcida em relação à sexualidade. Ela pode ser vista de uma forma muito bonita, só que a gente vende a ideia de que tem que ser aquela coisa taxativa, de que tem que ser aquela putaria toda, e não necessariamente precisa ser exatamente isso, né? Sim. E aí entra muito a questão mais sobre também... carinho, sobre relacionamento, né? Aí entra a questão família e também entraria muito a questão religiosa. Dependendo da vertente religiosa da família, isso torna-se ainda mais complicado para falar para a menina e para o menino. Com certeza. Inclusive, e eu não falo que, tipo assim, a culpa é da religião. Não posso falar assim, olha, tem que sair da igreja. Não, gente. Mas, querendo ou não, a forma como a gente é ensinado
é muito opressora, principalmente para a mulher, né? A mulher, ela é criada de uma forma assim, não pode, não deve, é errado, é feio, é sujo, tira a mão daí, fecha as pernas, senta que nem moça, cuidado, você vai ficar mal falado, né? Sim. Além disso, tem aquela questão da virgindade, que parece que você tem um selo de validade, né? Perdeu, já era. Sim. Né? Tem aquela situação que é bastante opressora também, que eu brinco que geralmente quem reforça essas questões na gente é a novela das 6, que é a novela de época, né? Uhum. Aquela coisa de que tem que doer, tem que sangrar e tem que manchar o lençol de sangue. Parece que o negócio é um ritual do capiroto, né? Então... Se não for assim, não valeu. Se não for assim, não valeu. Então, assim, você oprime, você acua essa pessoa desde sempre. E aí, quando ela vai se relacionar, Sim. causa trauma, causa tabu, causa medo, causa angústia, né? Eu atendo, como eu sou sexóloga também, a pessoa acha que sexóloga só fala putaria na internet. Não. A gente atende pessoas que têm dores, que têm problemas sexuais, que não conseguem se relacionar por traumas, né? Sim. E a maioria da culpa desses traumas é desses tabus. É da forma como a gente fala sobre sexo, é da forma como a gente entende o sexo, é da forma como a gente vivencia isso, né? É verdade, concordo plenamente. E o assunto é tão polêmico que quando eu coloquei a nossa fly e divulguei, o que eu recebi de direct, vai ter perguntas, só que eu não quero que coloque o meu nome. É muito do tipo igual a Laura Miller na época do Altas Horas. Meu amigo mandou perguntar, minha vizinha aqui perguntou. Até hoje, no consultório, as pessoas reagem dessa forma. Elas perguntam como se não fosse ela, fosse uma pergunta de alguém. Rola aquele olhar meio desconfiado. Olha, no consultório é legal porque eu atendo, tipo assim, a minha consulta ela demora 1 hora e meia, porque a gente precisa entender muitas coisas da mente da pessoa, né? Sim. E como eu sou gineco também, eu faço a parte médica, metabólica, hormonal, funcional e tal. Sim. E aí, é engraçado que quando o tabu tá muito enraizado, ela vai perguntando, vai comendo pelas beiradas, e eu brinco que, tipo assim, a bomba sempre vem nos 45 do segundo tempo. Tá terminando a consulta. Não, doutora, deixa eu te contar uma coisa. Ai, meu Deus do céu. Sempre aparece uma polêmica. E no consultório, é mais comum mulheres irem à sexóloga ou os homens? A mulherada se identifica mais ou os homens também? Ou não tem diferença na questão a busca pelo sexo? E não tem diferença? Você atende tanto faz? Olha, eu atendo tanto homens quanto mulheres, tá? Mas assim, como eu sou ginecologista, o meu público maior é feminino. Sim. Só que são duas dores diferentes. Por exemplo, o homem, homem tem muito mais problema sexual do que a mulher. Opa! Atenção, amarada que tá na live. Não falam, mas é os que mais são problemáticos. São os que mais têm problema, porque às vezes tá ali numa relação, quando eu atendo casal ou quando eu atendo sozinho, tem muita angústia. A gente tem um histórico de anos sendo oprimida, mas ao mesmo tempo, da mesma forma que nós temos muitos tabus, os homens também têm muitos tabus, né? Sim. De medos, de inseguranças, de performance, né? A maioria das queixas do homem são relacionadas a uma coisa que a gente chama de ansiedade de desempenho, né? Por quê? Porque a sociedade vende que você tem sempre que estar pronto, disposto e funcionar, né? Tem que estar lá pronto a todo momento. Uma vez aconteceu a tragédia. Né? E aí isso causa. Então, ejaculação precoce, disfunção erétil, são muito comuns. E o tamanho tem acontecido em cada vez mais homens jovens. É um tabu, doutora? O tamanho do órgão para o homem ainda é um tabu? Com certeza, com certeza. Essa insegurança incomoda bastante e tal. Então, tem queixa dos dois lados. No aspecto feminino, o que eu mais trabalho? Dificuldade de ter orgasmo. Sim. Que, inclusive, é uma das coisas que eu tenho um curso online específico para isso, né? Orgasmo com penetração. Libido,
né? Que aí abrange várias outras formas. Dor na relação, que é uma coisa que eu atendo bastante, né? As pessoas que têm dor, que têm dificuldade, que tá muito relacionada com esses tabus. Casos de traumas na infância, né? Porque, infelizmente, isso é mais comum do que as pessoas imaginam, tá? A gente vê muito na mídia, a gente fica chocado, mas existe muito isso e é velado, e as pessoas não falam sobre isso. Bem, eu recebi uma pergunta aqui que eu já estou extremamente curioso. E, doutora, a galera que pergunta com a cara dura, eu tenho que fazer. Guile_Freitas. O plug anal serve como relaxante para facilitar a penetração pelo ânus? Pergunta de Guile_Freitas. Corajoso, hein? Nome e sobrenome. O plug, ele é bastante interessante. E ele, na verdade, não é que eu tenho que usar o plug ou eu não preciso. A questão da parte do sexo anal é estar com uma lubrificação boa e ter calma. Por que o plug ajuda? Porque o plug ele tá ali mantendo o esfíncter aberto por um tempinho maior. Ele vai fazer a função do pênis, que tem que entrar de uma forma um pouco mais lenta, né? Porque vocês também assistem esses filmes pornô, esse povo que não tem dó, né? E aí, vocês querem imitar aquilo ali? Que a gente fala assim, nossa, que habilidade, né? Oi? A gente fala assim, nossa, que habilidade, né? Não dá, gente, tem que ter calma. Eu, inclusive, tem uma parte lá, tanto na consulta quanto no curso, eu ensino algumas técnicas. Porque o povo é tão bitolado que acha que tem que ser igual ver o orgasmo é um exorcismo, né? Praticamente, no filme pornô. Então, a pessoa acha que aquilo ali é normal, gente. Aquilo é um filme. E aquilo também é a causa de muitos tabus que a gente tem, tá? Relacionados ao sexo. Imagino. Eu recebi uma pergunta da Lumaia28. Doutora, a menopausa é um problema na sexualidade? A menopausa é um problema na sexualidade, porque o que acontece? Nesse período, a gente tem uma baixa hormonal. Cai estrogênio, cai progesterona. E aí, é muito comum a mulher ela ter um ressecamento vaginal. Sim. E aí, dói na relação. Além disso, como caiu os hormônios, a libido tende a dar uma diminuída. Ela pode aumentar no início, porque a gente tem uma transição, né, de uma fase progesterônica primeiro para depois uma queda. Sim. Mas ela tende a dar uma baixa hormonal. Então, a pessoa perde disposição, fica mais cansada, fica mais sonolenta e perde a lubrificação. Aí, perdeu a lubrificação, aquela vagina ela não estica mais, tanto quanto antes. E aí, a gente precisa tratar isso com reposição hormonal. Quando a pessoa não pode usar reposição hormonal, a gente pode fazer uma aplicação de laser dentro do canal, igual faz no rosto para melhorar a pele. Pode ser feito dentro da vagina para poder melhorar essa elasticidade. Por quê? Porque essa perda faz perder a elasticidade, né? Sim. Boa pergunta, Lumaia28. Vamos lá. Bonfim separou 10 mitos e verdades do mundo do sexo, tá? E é claro, você pode falar verdade, é mito, e quiser explicar um pouquinho, mas são 10. Aí a gente vai com calma aí, galera, nas perguntas também, hein? Para dar tempo. Tá. Primeiro, a mulher pode engravidar durante o ciclo menstrual? Eu acho que todo mundo já te perguntou isso. Isso é verdade ou é mentira? Olha, isso depende do ciclo menstrual, tá? Se a pessoa tiver um ciclo mais regular, é mais complicado, é mais difícil a pessoa menstruar no ciclo menstrual. Lembrando que nós estamos falando de um ciclo menstrual normal, no qual a pessoa não está tomando anticoncepcional. Por quê? Porque uma coisa muito importante que eu vou falar aqui agora, tira as crianças da sala. Tira essas crianças, bota todo mundo pra pegar água. Vocês vão descobrir o Brasil agora. O sangramento da menstruação do anticoncepcional é um sangramento falso. Ele é feito para você achar que você está menstruando. Ele não é um sangramento verdadeiro. Você não está menstruando, ele é um sangramento de privação. Então, quando você sangra, naquele período, você está sangrando porque você parou de tomar o hormônio.
Então, se você esqueceu o anticoncepcional no final da cartela ou no início da cartela, você corre mais risco. E aí, nesse período, existe um risco maior. Agora, se você tem um ciclo normal, menstrua todo mês bonitinho, não toma anticoncepcional, o risco de você engravidar na menstruação é menor, porque é a fase que você não está ovulando. O risco maior é no meio do ciclo, né? Que é quando você tem um muco vaginal parecendo uma geleinha, parecendo uma clara de ovo. Ali é o período que você está mais fértil. Respondido. E nós vamos lá. Segundo questionamento. Masturbação faz bem? É saudável? Conta pra gente. Tudo que é em excesso pode fazer mal. Então, masturbação é saudável? É muito saudável. Tanto para o homem quanto para a mulher. Para a mulher, a gente acaba falando um pouco mais, incentivando um pouco mais, porque a mulherada não está acostumada a se tocar. É um tabu muito grande falar de masturbação, né? Sim. Por todos aqueles medos, aqueles bloqueios que a gente teve desde pequena. Só que quando eu estou em excesso, e aí a gente vê muito mais isso no público masculino, a gente precisa orientar que esse excesso pode fazer mal. E quando que ele vai fazer mal? Quando ele está atrapalhando seu relacionamento, quando ele está atrapalhando você de render no trabalho. Tem gente viciada em pornografia, né? Existe esse vício em pornografia. Porque são coisas que excitam muito o cérebro e vão causando uma certa dependência. Então, nesses casos, a masturbação é prejudicial. Agora, quando eu tô me conhecendo, quando eu tô estressada, quando eu quero relaxar, quando eu tô de boa lá comigo mesma, é ótimo. A gente incentiva você a fazer. Respondido. Vamos lá. É possível ter relações sexuais durante toda a gravidez? É possível e é saudável. Opa! Nós recomendamos. A gente só orienta não ter relação se você estiver sangrando, se você estiver com cólica, se você estiver com a bolsa rota no meio da gestação, né? A gente orienta você não ter relação. Mas fora isso, a gente incentiva, até porque existe uma variação hormonal da gestante que pode, em alguns casos, aumentar, né? É muito comum no segundo trimestre, que é no meio da gestação, vocês terem mais libido e mais sonhos eróticos, porque existe um pico de progesterona nessa fase. E aí, a gente orienta. E existem também alguns estudos que falam que alterações de humor, como que eu levo a gestação, tudo que acontece com a gestação influencia para a criança no futuro e para útero. E aí, por exemplo, vamos lá, estou numa relação, estou tendo prazer. O que eu estou levando ali para o bebê? Hormônios de prazer, de felicidade. Então, isso, teoricamente, vai ser mais benéfico do que maléfico para o seu bebê. E outra coisa importante, gente, não machuca a criança, tá? A relação acontece dentro da vagina, o bebê está dentro do útero. São locais separados. Isso aí. E você acabou de responder uma outra perguntinha que o Bonfim já tinha separado, que é: a gravidez aumenta a libido da mulher? Aumenta. Em alguns casos aumenta, em alguns casos diminui. Fisiologicamente, aumenta no segundo trimestre, que é o meio da gestação, tá? Mas ela pode diminuir no início, que é quando a gestação está mais sensível e é quando você está muito enjoada. E ela pode diminuir no final, que é quando você está cansada e você dá sono, gente. Final da gestação, você só quer dormir. Então, você não está tão disposta assim. A disposição costuma vir no segundo trimestre, é o meio da gestação, né? Boa! Vamos lá! Prender a ejaculação causa dor nos testículos? Ó, quem te contou isso tentou te enganar, queridinha. Não cai nessa, não. Não cai nessa, não. Que não entope. Não fica entupido, não vira pó, tá? Ó, esses homens inventam cada coisa para enganar vocês, pelo amor de já. Vamos lá. Inclusive, eu gosto muito de... eu tenho uma aula lá dentro da minha plataforma, que eu ensino o homem a manter a ereção, né? Eu gosto muito de orientar algumas coisas desse sentido, porque
a gente tem uma visão, como eu falei, muito distorcida em relação ao sexo. E eu gosto muito da visão mais taoísta, mais budista, até da parte tântrica da coisa, porque é muito superior a isso. E aí a gente sabe que se você consegue canalizar essa energia, se você aprende a controlar o seu orgasmo, é possível no homem conseguir até orgasmo múltiplo, tá? É possível. E ele aprender a amplificar esse prazer. Então, existem técnicas para você prender, para você segurar, para você manter a ereção. Cuidado com não ejacular. Mas, no caso, não ejacular. E tem gente que fala que consegue distorcer, né? Dividir, tirar o orgasmo, separar o orgasmo da ejaculação. Porque vocês fazem isso juntos, né? A maioria dos homens, orgasmo é a sensação e ejaculação é o movimento de saída. Sim. O pessoal do Tantra, eles falam que você consegue separar essas duas coisas. Com técnica, com esses exercícios. E aí você consegue canalizar essa energia para um momento que você está mais estressado. E isso, inclusive, é o que justifica, por exemplo, o jogador de futebol ficar em concentração e não poder ter relação, não poder... sim, isso verdade. Porque aumenta a força. Você fica com a testosterona mais alta, né? Sim. E esses exercícios, inclusive, ajudam naturalmente a gente a aumentar a testosterona do homem. Respondido. Coito interrompido evita gravidez. Coito interrompido é ótimo para engravidar sem querer. Olha, o que eu mais recebo é que... Gente, eu morro de rir. De vez em quando aparece lá na minha caixinha de perguntas assim: doutora, olha só, eu tenho que fazer os cálculos junto com a pessoa, né? Não, porque eu tive relação no dia tal, mas eu esqueci o remédio no dia X, e aí eu transei no dia tal, aí eu não sei o que. Gente, primeiro, se transou, não estava usando camisinha, já tá errada, né? E se não tomou anticoncepcional, se não tomou o anticoncepcional certo ainda, aí que não dá para te defender mesmo. Se você teve relação e teve penetração, aquele líquidozinho pré-ejaculatório que mela o pênis, ele já contém espermatozoide. Então, pode acontecer de você engravidar se você tiver relação dessa forma, tá? Então, cuidado com aquela história de que, quando eu for sentir, meto o pé, isso vai dar ruim, hein? Outra coisa, muitas vezes não controla, não. Vai metade. Simbora! O uso de anticoncepcional diminui a libido? O que a gente vê na prática é que o anticoncepcional, ele não ajuda. Ele não te ajuda, tá? Inclusive, ele te atrapalha a ganhar massa, ele te atrapalha a ganhar massa magra e perder peso, né? Tem estudo relacionando isso. Mas oficialmente, se você for pegar em bula de remédio e tal, eles não relacionam o anticoncepcional com a libido baixa. E por que a gente fala isso? Porque o anticoncepcional sozinho abaixar a libido, ninguém transaria. Teria um índice de libido baixa muito maior do que já tem, tá? Mas ele, a longo prazo, por outras questões do relacionamento, que é aquela rotina que acaba acontecendo, que é conflito, né? Sim. Que é crenças que você vai tendo, questões que vão acontecendo na sua vida, você vai deixando pra lá, você vai né, enrolando. E aí o anticoncepcional não vai te ajudar. Por quê? Porque ele vai manter o seu ciclo sempre com a mesma quantidade hormonal. Você não vai sentir tanto aquele desespero. Mas tá tudo aqui na sua cabeça. Por quê? O que eu vejo muito na clínica? Doutora, parei o anticoncepcional, minha libido voltou. Mas se você nunca teve a libido lá, aquelas coisas, ou se você tá ali com muitos bloqueios na sua mente, que a gente precisa ver se trabalhar, você melhora 3 meses, depois volta. Depois você acostuma de novo e você vai lá te dando a justificativa de novo. Não, deixa pra depois. Não, amanhã eu vou. Não sei o que lá. Entendeu? Sim. A galera tá aqui comentando e participando. E vamos lá. A mulher fica mais larga após a primeira transa?
Essa pergunta é sensacional. Essa pergunta é ótima. Eu costumo falar o seguinte: se mulher ficasse com a pepeca larga, né, depois do sexo, o pinto do homem tinha que afinar. Na teoria, né? O que é isso? É apontador? Não faz sentido um negócio desse. Né? Adorei apontador. Não faz o menor sentido, gente, uma coisa dessa. Por quê? Porque isso é muito opressor também, né? Então a pessoa fica reclamando e a mulher ela acaba se julgando. Tipo assim, nossa, o que ele vai achar de mim? Eu tô mais larga? Eu tô mais solta? Será que eu fiz com outra pessoa? Eu tenho paciente que fica muito constrangida quando isso acontece. Então, se a pessoa vier te acusar, apontar o dedo na sua cara, ao invés de você falar assim, pode ser isso, ou pode ser que no seu caso tenha afinado, ou tenha ficado mais fino, porque, poxa, é muita sacanagem a pessoa vir te falar um negócio desse, né? Agora, e nem a falta de uso deixa mais fechada, tá? Mas o que acontece? Na hora que você vai ter uma relação, se você tá nervosa, se você tá ansiosa, se você tá tensa ali com aquele momento, você trava a musculatura. Se você trava a musculatura, você vai sentir dor. Vai incomodar, não vai ser tão legal. Então, geralmente, o que acontece de ficar mais larga ou de ficar mais fechada é mais em relação à sua atenção, ao que você está projetando, ao seu grau de segurança naquela relação, do que em relação a isso. Salvo quando tem questões hormonais, pós-parto envolvido, que aí realmente dá uma secada, mas também não afina, não. A vagina, gente, ela é um órgão elástico. Passa uma cabeça desse tamanho. Foi feita para isso, para passar uma cabeça na criança. Então, ela estica. Então, oficialmente, quem tem que se garantir é o homem, não é você, não. Entendeu? Respondido. Simbora. Agora é uma. Olha, essa agora, com certeza te perguntam isso a cada 2 minutos. Atenção, galera. Aumenta o som e tira as crianças de perto, hein? Engolir o esperma faz mal? Olha lá o que a senhora vai responder. Olha só. Não temos uma resposta correta em relação a qual que é melhor, engole ou cospe, tá? Eu só acho deselegante. Mas... Pronto, falei. Mas... A gente cuspia deselegante, né? Mas tudo bem. Mas, assim, se você não gosta, se é uma coisa que te incomoda, faz com camisinha, faz com como é que fala? De acordo com o que você vai conseguir fazer, entende? Sim, aí é um acordo entre o casal. Agora, tenha consciência que você tem que confiar, em quem você tá ali. Sim. Por quê? Porque doenças sexualmente transmissíveis podem passar pelos fluidos, pelos fluidos, né? Então, por exemplo, se você tem uma hepatite, se você não sabe de quem que é o dono do negócio lá, né? Ou da pepeca, oficialmente, a gente precisaria ter relação oral com preservativo, tanto homem quanto mulher. Sim. Então, eu falei brincando isso daqui, por quê? Porque no relacionamento a gente vê essas brincadeiras e tal. Mas o certo que eu tenho que ensinar pra vocês usa preservativo. Boa. Até a doutora fiquei vermelha. Fiquei vermelha, gente. O que é difícil, tá? O povo fala assim, o Bonfim deixou a doutora vermelha. Mas olha, essas perguntas é de vocês, tá? Vocês que ficaram mandando pra mim, não foi eu não. A ideia não é minha, não. Olha só, como é que eu vou chegar pra um casal, pra namorado e falar assim, não, agora vocês têm que usar preservativo, até no sexo oral. A gente fala o que é correto. O que as pessoas fazem, problema E com delas. certeza a senhora já escutou também o famoso chupar bala com papel não é legal, né? Sim! Exatamente. Agora, o que a gente observa? Que as pessoas mais jovens, elas até estão usando mais camisinha do que as pessoas mais antigas.
Sim. Por uma questão cultural. A nossa geração não teve tanto essa cultura. Sim. Né? Isso foi sendo introduzido aos poucos. Essa questão da bala com papel, já escutei várias vezes, gente. Uhum. A própria mulher, de tanto ouvir o homem, ela sente. Mas oficialmente, para a mulher, se o homem tá de camisinha ou não, faz pouca diferença. Se ela tem lubrificação boa, faz pouca diferença. Boa, vamos lá. Fechando aqui os mitos e verdades, mais uma daquelas, hein? Mais uma, as últimas são sempre aquelas mais bombas, né? Sexo anal causa hemorroida? Olha, sexo anal não causa hemorroida, porque hemorroida é uma alteração vascular, mas ele pode causar algumas infecções e trauma se você fizer da forma errada, né? Sim. Como eu falei, se você exagerar, se você machucar, se você forçar, tá? Porque o ânus, ele é um músculo, ele é um esfíncter. Que ele tá ali, tipo assim, travado 24 horas por dia. Então, ele é um músculo super tenso. Se você está forçando, esse músculo pode romper. Além disso, a mucosa do ânus, ela é mais fina que a mucosa da vagina. Ela não estica tanto. E ela tem muito mais bactérias que a região vaginal. Então, o risco de você ter contaminação, de você machucar e de você pegar, por exemplo, doença sexualmente transmissível, é muito maior com relação anal do que em relação vaginal. Outra coisa muito importante, gente, pelo amor de Deus, camisinha no sexo anal, e se for ter penetração vaginal, troca, pelo amor de Deus, senão você leva a bactéria do ânus para vagina. Boa, é isso aí. Vambora, tem uma perguntinha que chegou aqui, só que a pessoa não quer se identificar. Então, o Bonfim só vai ler para a doutora. Eu gosto muito de sexo selvagem. Isso é normal? Eu não sei o teor do selvagem, né? Mas... Depende. Olha só, eu recebo muita pergunta assim, do tipo, doutora, eu gosto disso, eu gosto daquilo, é normal, sou normal? Se tá tudo bem, se seu parceiro ou parceira aceita, e vocês estão se dando bem, ok. Se não tem ninguém se machucando, se não tem abuso, né? Sim. Moral ou de indefeso, não tem problema nenhum, desde que a pessoa esteja com suas faculdades mentais, ok. Mas essa questão do sexo selvagem, da questão mais animalesca do sexo e tal, isso é um comportamento que é muito aprendido, né? Porque vem dessa questão cultural dos filmes pornô. Ah, doutora, quer dizer que você não gosta, que você não é a favor? Não, eu sou a favor do que a pessoa quiser. Eu não tô aqui para normatizar como que vocês têm que transar. Sim. Meu objetivo não é esse. Mas eu tô aqui para falar que, olha, se você gosta, conversa com o seu parceiro. Olha, assim eu gosto. Fala o que você gosta. Se tudo bem você tomar uns tapas, mas depois receber um carinho, ok. Você gostando da pessoa, tá tudo certo. O que não pode é você se obrigar a fazer uma coisa só para agradar outra pessoa e depois você ficar lá assim, ai meu Deus, se você ficar insegura porque eu não sei se o outro gostou, se o outro não gostou, você não tá vivendo aquele prazer, você não tá se permitindo. Você tá só empurrando com a barriga o seu relacionamento. Sim. E o famoso se permitir também é aquela coisa consensual do casal buscar diversão. Existem casais que gostam de produtos de sex shop, que tem todas aquelas velas... Enfim, pode usar chantilly, a famosa bala house pretas, a galera sabe bem do que eu tô falando. Bem, enfim, não faço, me contaram. Sucesso! Isso tudo, dentro do casal, se é conversado, é permitido, né? Exatamente. Beleza. E a galera usa muito hoje famosos brinquedinhos, isso é muito normal. As pessoas perguntam muito isso para a senhora. De brinquedinhos, aí entram vibradores, consoles, essa coisa toda que a gente vê lá do filme De Pernas pro Ar da Ingrid Guimarães. Isso tudo hoje está muito normal? A galera está conseguindo enxergar com outros olhos? Olha, sempre tem gente que procura. Eu gosto de orientar o casal, tanto a usar... quanto a associar assim, na relação, né? Sim. E aí, eu não vejo tanto no consultório a pessoa assim, doutora, eu quero uma indicação. Eu gosto de orientar. Sim.
eu gosto de orientar por quê? Porque isso vai ajudar o casal a dar uma mudada, uma pimentada. Sim. Mas a gente também tem que lembrar que a gente não pode ficar acostumando só com esse tipo de estímulo. Então é legal, por exemplo, você usar o vibrador vibrando e sem vibrar, para poder você sentir texturas, toques, formas diferentes. Você ter uma... Ah, doutora, eu não consigo com o marido dessa forma. Tenta com uma prótese, né? Se coloca na posição ali e tenta vibrando e sem vibrar. Por quê? Porque o pinto do marido não vai vibrar, gente. Infelizmente, não baixaram o aplicativo ainda, né? Para fazer essa mudança, como é que fala? Esse upgrade. Esse upgrade. Então, infelizmente, não vibra, né? E aí, a gente também tem que aprender a conseguir sem. Tem que usar suas mãos. Por quê? Porque é a forma que você tá ali na hora do sexo tá mais acessível. Às vezes, você tá num local que você não tem um vibrador acessível na sua bolsa. Agora, se você quiser andar com um na bolsa também, usar, tá tudo certo. Gosto de orientar a usar bullet, que é mais discretinho para quem tem vergonha. Tem os penetradores, né? Que tem a parte que vai dentro e a parte que vai de fora, que são os rabbits, que são mais famosos. Já tem vibrador para casal, tem vibrador para homem. Então, assim, esse mercado está cada vez mais amplo, cada vez mais democrático, né? E é uma coisa que tem que vir dos dois, tem que vir para somar. Bacana. Perguntinha do Bonfim. Doutora. O povo tá assim, ó, infelizmente mesmo. Infelizmente mesmo, prof. Vamos lá, pergunta do Bonfim. Já era para ter inventado um aplicativo que fazia isso, né, gente? Existem pessoas que não gostam de sexo, que elas conseguem ficar 1 ano, 2 anos sem sexo? Existe, tá? Nossa, existem essa sim. pessoa com certeza não sou eu. Então, existem sim. Existem as pessoas que a gente chama do que é do espectro assexual, né? Sim. São pessoas que elas não sofrem com isso. Elas até gostam de ter um relacionamento, elas podem até ter um envolvimento amoroso, mas não chega a ter um envolvimento sexual. Isso é considerado uma orientação sexual, né? E é engraçado como as pessoas elas julgam muito eles, né? E tá tudo bem, eles não estão sofrendo, eles não fazem questão. Não é nenhum distúrbio, não é nenhum distúrbio. Agora, o que acontece? O ideal seria que eles se relacionem com uma pessoa que também tem essa orientação. Por quê? Porque vai dar problema. Sem quer, dúvida, o outro não faz questão. Dúvida. Exatamente, faz problema. Agora, doutora, será que eu sou assexual? Porque tá difícil a situação aqui em casa. Tem 2 anos que o negócio não anda. Pode ser que sim, mas geralmente não. Geralmente é o quê? Você tá cansada, estressada, com um relacionamento todo cagado, com um monte de coisa na sua cabeça e com um monte de crença que você aprendeu desde a sua infância, que não pode, que não deve, que não sei o que lá, você não colocou o sexo como prioridade, mas você sente falta. Quando você faz de vez em quando, você quer. Sim. Você se sente cobrada porque todo mundo faz, você não gosta. Você se sente um ET porque você é diferente dos outros. Sim. Aí quer dizer que você tem uma sexualidade, só que você está se bloqueando de alguma forma, você está com alguma alteração, você precisa libertar esses tabus da sua cabeça. E aí a gente precisa trabalhar isso em terapia, tem curso para isso, e aí... E ser feliz. E aí eu te pergunto, o outro lado, existem pessoas viciadas em sexo, que se deixar é todo dia, toda hora? Existe também. E não necessariamente isso é anormal. Não necessariamente. A não ser que, como você falou, a palavra vício. É viciada todo dia, toda hora, dá até raiva, né? Aquela pessoa que não pode ver, isso daí é mais comum em homens, tá? Mas existe relato de ninfomania em mulher. Sim. Ninfomania é pra mulher, né? Que no caso, homem é considerado perversão, tá? Mas existem casos e estão muito relacionados a essas questões de pornografia, essa hiperexposição, crenças. Uma vez eu atendi um cara que ele falou assim comigo. Eu achei bem... Até relatei essa história não mudei um pouquinho para a pessoa não se identificar, mas eu até relatei essa história lá no Instagram. Ele falou assim comigo, doutora,
eu não consigo ter relação com a minha esposa. Porque olha pra cara da minha esposa, doutor. Olha essa mulher. Olha como é que ela é uma santa. Ele mostrava a foto dela assim, eu falava, uma pessoa normal, a cara da menina, da mulher, não tipo assim, nada demais. E aí, ele era tarado por sexo, ele era todo assim, e aí ele traía ela muito, né? Ele traía ela muito, ele tava sofrendo com isso. Eu falei assim, olha, você não tem problema sexual, você tem um excesso, isso daí a gente tem que trabalhar com psiquiatra, tem que tomar medicamento pra isso. Pergunta se quis tomar o remédio. Não quis. Não quis. Porque vai achar que vai dar outras coisas, e fica ele não é maluco e por aí vai. Exatamente. Mas assim, isso daí acontece mais comum do que a gente imagina, porque o cara, ele tem ali uma segurança, entre aspas, em relação à esposa, que é uma santa, né? Sim. Mas a mulher da rua pode, eu vou passar o rodo, eu quero mesmo e tal. Então, assim, tem muito mais coisa ali envolvida, tem muito mais questão psicológica ali envolvida. E fora o parceiro que tá ali sempre cobrando, que às vezes tem uma insegurança com relação à mulher. O homem tem muito de achar que, tipo assim, tem aquilo que eu falei, tem que dar conta, né? Eu tenho que comparecer, tem que ser todo dia, que se não tiver comigo, faz com o outro. Então, do mesmo jeito que a mulher tem insegurança em relação a tá pouco, o homem que cobra muito também tem algumas inseguranças. Então, isso daí tem que a gente analisar o caso, fazer terapia, às vezes encaminhar para o psiquiatra, porque isso já, quando é excesso, né, que causa que essas questões, gera perversão, né? Boa noite para a galera que está chegando agora. Eu recebi uma pergunta, eu não vou falar o nome da pessoa, vou só fazer a pergunta. Sexo anal acaba causando cardiopatia? Já ouvi uma médica dizendo que causa, é isso mesmo? Tem alguns estudos relacionados a essa questão. E também é a mesma coisa por exemplo, tem uma relação de usar saliva no sexo anal também, com um aumento de infecções e tal. Que são práticas que as pessoas fazem. Então, a pessoa resolveu associar e realmente existe um risco maior de cardiopatia, existe um risco maior de infecção com essas práticas. Agora, é uma porcentagem menor, mas existe esse risco. Por isso que a gente sempre está aqui falando dos alertas, né? A relação, entre aspas, correta, eu vou falar correta porque eu não estou aqui para julgar o que as outras pessoas fazem, né? É pênis-vagina, né? A relação correta, entre aspas, né? Beleza. Doutora Lorena Baldoto, sexóloga. Doinha aqui botando boa noite. A Graça botando boa noite. Maravilha. A senhora repete pra gente. Está toda semana com o seu programa na nossa TV Carioca. Fala pra gente que a gente quer acompanhar. Estou toda semana, segundas e terças-feiras, na TV Carioca. Todo domingo, no jornal A Tribuna, da Rede Tribuna SBT aqui do Espírito Santo. No Instagram quase todos os dias. Oh, maravilha! Tirando a dúvida da galera. Fazendo live de vez em quando, respondendo perguntas polêmicas com respostas sinceras. É isso aí. Essa é a nossa doutora. Essa é a nossa doutora Lorena Baldoto. E vamos lá, nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. A senhora é muito procurada pelos casais gays, pelas lésbicas também, para tirar essas dúvidas. Essa galera também tem alguns questionamentos, ficam na dúvida também? Todo mundo tem questão, todo mundo tem tabu, todo mundo tem dúvida, tá? Independente. Eu atendo mais lésbica do que gay, porque eu sou ginecologista, né? Mas eu já atendi gay em terapia, já atendi trans em terapia. Então, assim, não faço distinção em quem que tá chegando. E os tabus, gente, é engraçado que são quase os mesmos. Sim. Não faz muita diferença, porque querendo ou não, a gente teve a mesma criação. Como a gente, né, digeriu algumas coisas, que vai mudar, mas a gente tem muita coisa muito parecida. Então, todo mundo tem questão, todo mundo tem tabu, todo mundo precisa se prevenir. A doença que pega no hétero, pega no lésbico, no homo e no trans, pega em todo mundo. Então, não tem isso, né? Sim. Não tem essa questão.
E as pessoas ainda têm muita dúvida em relação a isso, né? A orientação sexual das pessoas. E querem muito, tipo assim, colocar elas em caixinhas. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Existem vários tipos de orientação, existem vários tipos de identidade, né? E cada um vai entender da forma como vai fazer bem para ele. Amanhã, né, o Dia dos Namorados, então a galera já está com os hormônios à flor da pele, tá todo mundo querendo arrumar. Dá uma dica para a galera que vai entrar em desespero hoje, vai baixar o aplicativo para poder se agarrar. Aqui no Rio de Janeiro tá um friozinho, para carioca já tá nevando, né? Então isso vai bater uma carência na galera, vai estar todo mundo desesperado para passar o sábado dos namorados. Fala pra gente, é para baixar aplicativo, é para sair catando alguém? O que a nossa doutora pode fazer para salvar os solteiros desse final de semana? Olha, eu queria ver aí frio, tá? Que eu só passei calor nesse lugar. Vou te falar. Misericórdia. Então, gente, hoje até me perguntaram isso. Falaram assim, doutora, ainda dá tempo de rezar para Santo Antônio? Né? Santo Antônio, gente, é domingo. Dá tempo de rezar pro santo. De arrumar namorado, talvez não. Mas o que eu acho, tá bom, enfim. Eu acho que você não precisa aceitar qualquer coisa, né? Só para não ficar carente, só para não ficar sozinha. Não se cobre isso. Agora, se você conhecer alguém legal, alguém bacana, tiver afim, tudo certo, sem julgamento. Se você não for ficar se julgando depois, sim, se questionando depois, aproveita, vai, sai, conhece, dança, faz uma dança sensual, usa vela, usa vibrador, faz uma coisa diferente. Ótimo. Ah, tô desesperada, não tenho ninguém e tal. Gente, não aceita qualquer bosta, não. Não aceita migalha, não. Que é muito pior. Vai ficar frustrada em dobro. Ainda mais no Dia dos Namorados. Essa é a nossa Você vai comemorar doutora. um negócio importante com a pessoa que não faz o menor sentido na sua vida? Ai, gente, vamos aumentar o senso de merecimento aí de vocês. Olha ela aí. A galera tá usando muito aplicativo. Tinder é uma realidade da garotada hoje em dia e até da terceira idade. Está todo mundo nos aplicativos encontrando alguém? Olha, eu acho aplicativo sensacional. Eu acho sensacional. Meu ex eu conheci no aplicativo, inclusive, tá? Eu saí dos aplicativos, porque eu não tive falta de tempo mesmo. Mas eu acho aplicativo sensacional. Porque, olha só, você conversa com várias pessoas, né? Se você achar alguém interessante, você sai. Você não é obrigada a ficar com ninguém, beijar ninguém, dar pra ninguém. Sim. Você pode conversar. Se você vê que a pessoa é babaca, você bloqueia. Eu acho sensacional, gente. Eu acho uma revolução tecnológica isso. Você pode filtrar o negócio. Agora, uma curiosidade. A senhora que é sexóloga, além de sexóloga, é ginecologista, tá, gente? Tá lá numa balada ou você tá lá no aplicativo, aí uma curiosidade do Bonfim. Quando você fala, eu sou sexóloga, os homens ficam mais atiçados ou eles ficam até com medo? Isso afasta ou aproxima? Olha, eu não acho que isso me atrapalhe, tá? Até porque sempre quando a pessoa vem com gracinha pro meu lado, eu brinco, eu falo assim, olha, esse assunto eu só falo com quem merece e com quem paga consulta. Olha, arrasou. Mas eu falo isso uma questão de brincadeira, mas assim, eu nunca tive problema em relação a isso, porque o que eu tento trazer, tanto no Instagram, quanto na minha consulta, quanto na minha comunicação, não é um sexo vulgarizado que a gente vê por aí. Né? Eu trabalho muito mais com relacionamento, com o casal, com como eu vou fazer essa dinâmica funcionar. É uma coisa muito mais psicológica do que sexual e tal. Dicas de relacionamento, dicas de fazer o canguru perneta de cabeça para baixo, você aprende na internet, gente. Você assiste um filme pornô e vê. Agora, lidar com o meu sentimento, entender o outro, conviver no meu relacionamento, o buraco é mais embaixo. Fazer o negócio funcionar, o negócio durar, o buraco é mais embaixo.
manter o meu desejo por mais tempo, conseguir ter orgasmo, conseguir me libertar daquelas travas, a questão é mais profunda do que as pessoas imaginam. Essa é a nossa doutora Lorena Baldotto. Perguntinha, a gente está chegando pertinho do final da live, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Depois de 20 anos de casado, 30 anos de casado, 40 anos de casado, a função sexual diminui, acredito eu, que não é a mesma coisa quando era adolescente. Mas ainda assim, sente tesão no outro depois de tanto tempo? Isso é um questionamento que cai muito dentro do seu consultório? Deixa eu te falar, isso é uma coisa que é uma das coisas que eu mais trabalho no consultório. E eu vejo de tudo, tá? Uma coisa que eu falo, Bonfim, e quem tiver aqui, fica, porque essa dica, assim, vale a live, tá? Sim. A gente aprende uma coisa muito errada. Ó, inclusive, manda esse aviãozinho aqui para suas amigas que estão precisando de ouvir o que eu vou falar. Isso aí. A gente aprende uma coisa muito errada em relação a relacionamento, né? A gente aprende que casamento é game over, né? Que casamento tem que ser ruim, que é aquela coisa ruim de controle, de não sei o que lá. E a gente aprende que o problema é rotina. A culpa é da rotina, porque, né? Como é que eu vou ficar anos com a mesma pessoa, né? É normal. Normal. Oh, fui ali e já volto, né? A gente normatiza isso. Só que a rotina não é aquilo que a gente faz todo dia. A rotina é aquilo que aos pouquinhos a gente vai deixando de fazer. O relacionamento da gente é uma plantinha, gente. A gente tem que regar, a gente tem que cuidar. Não, ela morre. E não adianta um só. Se um só é nada, o outro cansa. Você cansa sozinho. E aí vai tendo afastamento, vai tendo desgaste. Geralmente o relacionamento desgastado é um lutando Sim. E o outro lá. No bem bom, achando que não vai mudar. Até que o que tá lutando cansa. E liga o foda-se. Então, a gente precisa trabalhar isso. E essa responsabilidade é dos dois. É verdade. E isso vale muito para esse final de semana, para você aí que está refletindo, pensando, né? É bem interessante. Olha isso aqui no final. Eu já sou casada há 20 anos, mas minha esposa só dorme pelada. Aí eu não me canso dela. Olha só. Opa! Opa! Isso aí é demais, demais, demais. Gente, eu estou hoje com a nossa doutora Lorena Baldotto. Se você chegou atrasado, pegou a live já no finalzinho, eu tenho um presentaço para você. Essa live vai estar amanhã editada, tudo bonitinho, de presente para você na TV Carioca, às 9 da noite. A live do Bonfim. Amanhã, Dia dos Namorados, às 9 da noite. Ah, Bonfim, mas amanhã, Dia dos Namorados, às 9 da noite, eu vou estar ocupado e você sabe muito bem o que eu vou estar fazendo. Então você vai assistir no domingo, na reprise. Domingo, 9 horas da noite na reprise, você vai ter lá de novo, na TV Carioca, www.tvcarioca.net. Você pode baixar o aplicativo ou você pode assistir na sua TV mesmo. Também procura na sua operadora de TV. Lá você tem o programa Live do Bonfim, que esse final de semana é com a nossa doutora Lorena Baldotto, mas também tem doutora Lorena Baldotto, segunda e terça. É isso mesmo? Isso aí. Fala pra gente o horário, porque a galera quer assistir o programa na TV Carioca e também quer seguir tudo, porque a gente quer mais dicas, hein? É na parte da manhã, às 9h20 da manhã. 9h20 da manhã. Isso. Segunda e terça, 9h20 da manhã, doutora Lorena Baldotto lá respondendo tudo. Venha participar. E seguir aqui no @ dela no Instagram, porque é ótimo, fica por dentro, é consulta gratuita. Ela dá vários cursos também. Você vai lá, pode perguntar, pode ver valores, isso tudo, para poder você apimentar ainda mais a sua relação, deixar aquele up e também indicar para amigos, amigas. É legal também, é presentaço, viu? Doutora, eu quero te agradecer muito. Foi muito bom bater papo com a senhora nessa sexta-feira. Tirar dúvida da galera. Muito obrigada. É uma simpatia, uma profissional exemplar. Muito bacana. Fiquei muito feliz, muito honrado. Obrigado, pessoal da TV Carioca, por essa ponte maravilhosa. Apresentaço aí para os loves. Querido, obrigada pelo convite. Precisando estamos aí. Boa. E tamo junto aí na TV Carioca, sempre que precisarem,
para tirar essas dúvidas e esses tabus da cabeça dessa galera. Tá bom? É verdade, é verdade. Para você que está aí me assistindo, um bom fim de semana. Amanhã e no domingo, às 9 da noite, a live do Bonfim com a nossa doutora Lorena. Lá você vai tirar dúvida, lá você vai bater papo. Indica pra galera, viu? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, doutora. Uma boa noite. Beijo, boa noite.